Irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, querido eterno Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, gratos por aquilo que o Senhor já fez por nós esse dia, nos dando a condição de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Pedimos o perdão dos nossos pecados, que o Senhor possa remover da nossa mente toda a preocupação com as coisas que são lá de fora agora, para que nada venha nos distrair, Senhor, e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos falar hoje, por meio do estudo da Tua Santa Palavra. Oramos para que o Teu Espírito Santo possa agir na nossa mente, abrindo a nossa compreensão para aquilo que é a verdade e a vontade do Senhor. Que o Teu Espírito também trabalhe no nosso coração para aceitar, Senhor, aquilo que vem de Ti, porque sabemos, Senhor, que muitas das vezes, meu Deus, nós resistimos, estamos voltados muitas vezes para aquilo que agrada a nós mesmos, a nossa carne, e nós oramos para que o Teu Espírito trabalhe em nós, Senhor, para que possamos estar abertos ao ensino do Senhor, de maneira que possamos viver conforme a Tua vontade e que possa haver nas nossas vidas crescimento espiritual e tudo seja, Senhor, para a Tua glória. Oramos por aqueles que não puderam estar conosco aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada um. O Senhor conhece, Senhor, o que se passa na vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa estar dando uma bênção, alcançando os Teus filhos aonde quer que estejam. Oramos por aqueles que vão estar acompanhando também pelas redes sociais aquilo que será ministrado nesta noite, que o Senhor possa operar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Eu gostaria, irmãos, de ter um dos irmãos uma glorificação ao nosso Deus. Sim, Deus, nós glorificamos graças a Deus. Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado, meu Deus, o Senhor tem falado conosco, glória a Deus. Senhor, maravilhosa. Senhor, nós adoramos a Ti pela alegria de Te servir, meu Deus, da esperança, meu Deus, de morar um dia contigo nas emoções celestiais. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa, Senhor, tão amorosa. Amém. Glorificamos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde, o Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa vida secular, nosso trabalho. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Meu Deus, Senhor, todo o necessário o Senhor tem nos dado, o Senhor tem aberto as portas, o Senhor tem cuidado da nossa família. Senhor, mesmo daqueles, meu Deus, que muitas vezes se esquecem do Senhor, mas nós sentimos que o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem ouvido a nossa oração, o Senhor tem dado livramentos. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela alegria de Te servir, alegria, Senhor, de ser cidadão dos céus. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem, Senhor, o Senhor tem feito tantas coisas boas pela nossa vida, e nós não temos como agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai de fazer em nome de Jesus. Amém. Uma intercessão em favor da igreja. Senhor, nós oramos, pedimos, Senhor, uma bênção nas nossas vidas, meu Deus, na vida dessa comunidade. Só possa abrir as portas, Senhor, que o Senhor possa repreender tudo, meu Deus, que não é do Senhor. Sim, só possa abrir nos essa situação do Espírito. Amém. Nos abençoando, Deus, a cada dia, que possamos, meu Deus, ter um crescimento espiritual. Amém. Que a palavra do Senhor, meu Deus, venha de encontro com nossas vidas. Nós pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós, a última vez, não foi possível a gente estar reunido aqui, e foi feita então uma gravação do vídeo do estudo que foi sobre a apostasia como sinal, né? Quem assistiu essa aula, apostasia como sinal? Só a Luzinete? Eu assisto você gravando. Eu assisto antes, mas mesmo assim eu não entendi. Eu escuto tudo. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre
sobre a importância da santidade. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Nós estamos falando sobre a escatologia, estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus e não podemos deixar de falar sobre a importância da santidade. Uma coisa é a gente falar sobre sinais, uma coisa é a gente falar que Jesus vai voltar, né? Outra coisa é a gente trabalhar para que a igreja esteja de fato buscando, né, se preparar para o momento do encontro com o Senhor. Nós falamos, quem não assistiu, assista lá o vídeo, apostasia como sinal. Por quê? Porque no Mateus 24, Jesus falou sobre a necessidade de acautelarmos com relação aos falsos profetas, falou que o amor de muito iria esfriar, né? E também Paulo, escrevendo a sua carta, também ele mencionou a questão da apostasia como sinal, né, que antecederia a volta do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre essa importância da santidade. Hebreus 12, versículo de número 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja bem o que o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é o escritor aos Hebreus, mas sabemos que o escritor inspirado, ele vem aqui advertir a igreja, a necessidade da igreja seguir a paz com todos e a santificação. Ele vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. O contexto em que esse apelo aqui que nós temos aqui, na verdade, é um apelo do Espírito Santo para a igreja. E o contexto desse apelo acontece, nós estudamos aqui a carta aos Hebreus, vocês vão lembrar qual que era o contexto ali da carta aos Hebreus, qual era o perigo que a igreja estava correndo quando o escritor tem a preocupação de escrever aquela carta. Voltar ao judaísmo ou apostatar da fé, apostasia. Então nós estudamos anteriormente a apostasia como sinal, e dentro desse contexto, desse período de apostasia, o autor vai dizer da necessidade de nós buscarmos a santificação. Viver em paz com todos, né? Mas buscar a santificação. Inclusive lá fala sobre a questão da raiz de amargura, está dentro desse contexto aqui. A raiz de amargura citada lá, na verdade, não é aquela mágoa que você tem no coração, como algumas pessoas entendem. A raiz de amargura, na verdade, é a causa, a consequência daqueles que se apostatam, daqueles que erram e entram em vereda por caminhos fora da vontade do Senhor. Não tem nada a ver com a questão do sentimento de alguém por outro, né? Então o contexto ali é outro. Exatamente. Então, na verdade, nós fomos separados. A palavra santificação, ela tem ideia de separação, ou seja, o cristão ele é separado por Deus para viver uma vida de consagração a Deus. Ele é separado para viver uma vida de dedicação a Deus. Você tem um mundo, nós estamos no mundo, mas entre o mundo distante de Deus há um povo que Deus separa para viver com Ele, desfrutar com Ele das bênçãos, dedicar ao Senhor. Isso é consagrar, isso é santificar, né? Então nós precisamos buscar essa forma de viver como cidadão do reino da luz. Aí nós vamos lembrar que nós estudamos também a carta de Paulo aos Efésios, e ali fala dessa questão do reino da luz. Nós éramos antes filhos das trevas, depois nos tornamos filhos da luz, e precisamos então o quê? Viver como filhos da luz. Então viver como filhos da luz é o quê? Viver uma vida pautada pela busca da santidade, caráter cristão. Vamos agora para 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que está dizendo aí? Alguém pode ler para nós? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos por Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Veja bem, o que Pedro está falando aí é que nós somos eleitos, a igreja do Senhor é um povo eleito para, pela obra santificadora de Deus, do Espírito, a obra santificadora do Espírito, ou seja, o Espírito Santo é que trabalha separando, santificando o povo eleito para Deus. E para que esse povo eleito possa viver em obediência a Jesus Cristo. Então, o que é a santificação? Santificação nada mais é do que nós buscarmos viver uma vida em obediência ao Senhor Jesus. Né? Então, quanto mais nós buscamos obedecer ao Senhor Jesus, nós estamos entrando pelo caminho da santificação e a aspersão do sangue de Jesus. Veja bem, a ausência de santificação, ou a busca, ou a ausência de busca por uma vida de acordo com a vontade de Deus, revelada, aí a vontade de Deus, nós temos que prestar atenção, a ausência de uma busca de santidade, ou de uma busca de uma vida de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. É importante nós frisarmos isso, porque hoje em dia tem muita revelação, entre aspas, e que a pessoa está preocupada em seguir as tais revelações, quando na verdade a revelação especial está sendo esquecida e negligenciada na vida de muitos cristãos, e isso é uma grande preocupação. Então, a ausência de santificação ou ausência de busca por uma vida de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras pode revelar duas situações preocupantes. Essa ausência de santificação ou ausência pela busca de uma vida conforme a vontade do Senhor pode revelar duas situações preocupantes. Quais são elas? O cristão pode não ter experimentado de fato um novo nascimento. É possível que algumas pessoas participem de um rol de membro de uma igreja. É possível que alguém cresceu numa igreja, numa denominação, né? Falando de igreja no sentido de denominação. É possível que a pessoa conviva ali, ou mesmo que venha depois e gosta do ambiente, gosta do louvor, gosta da pregação, gosta de alguma coisa que atrai, e a pessoa fica ali sem experimentar um novo nascimento. Essa pessoa que não experimentou um novo nascimento, ela não vai, com certeza, de forma nenhuma, preocupar com uma vida de santidade, de santificação. Então, a ausência de uma busca pela santidade pode revelar essa situação preocupante, que é o quê? Alguém que acha que está salvo e não está. Acha que está salvo porque passou pelas águas, acha que está salvo porque participa de uma forma ou de outra das reuniões com a igreja,
acha que está salvo porque é um dizimista, é um ofertante, mas no seu interior não aconteceu de fato aquela operação sobrenatural que é o novo nascimento, a salvação. É por isso que a gente tem que pregar contra o pecado e ensinar a igreja a necessidade de buscar, porque se a pessoa está tendo essa dificuldade, ela tem que pensar se de fato ela entregou a vida dela realmente para Cristo. Porque quando ela quer salva, quando ela realmente se arrepende da vida velha e entrega a sua vida completamente para Cristo. Então esse é o primeiro passo e é uma coisa preocupante. Então por isso que é bom falar e ensinar da necessidade de santidade, de santificação. A outra situação preocupante é que a pessoa pode ter sido realmente uma pessoa salva, é uma pessoa salva, mas que por um momento está vivendo uma vida de relaxamento espiritual. Esse relaxamento espiritual faz com que ela não busque a santidade. E qual que é o perigo disso? Qual que é o perigo dessa ausência dessa busca por santidade, desse relaxamento espiritual? Acho que esse ferramenta espiritual. Apostatar, que é o que o autor fala, né? Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que ele fala isso? Porque algumas pessoas poderiam apostatar na fé. Então, essa busca é necessária na vida do cristão. Agora vamos ler o outro texto. Romanos capítulo 8. Versículo 9 e 10 também vai falar dessa importância da santidade. Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 10. Quem quiser ler. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Veja bem, o 9 e 10, né? Eu li só o 10. Lê o 9 também. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então veja bem, o versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte: se vocês contudo não estáis debaixo do domínio da natureza humana, ou vocês não são controlados pela natureza humana, ou vocês não estão debaixo do domínio da carne. Quando fala a palavra carne, essa natureza humana, essa natureza do homem carnal. Então, aquele que tem o Espírito não está sendo governado pela natureza humana, mas pelo Espírito de Deus. Ele vai dizer, olha para você ver o que Paulo fala, se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Quem de fato tem o Espírito Santo habitando nele, quem é que vai controlar essa pessoa? O Espírito Santo. Essa pessoa não vai ser dominada pela vontade da carne, porque o Espírito Santo está ali para fazer o papel dele, que é conduzir o cristão na vida de santidade, se é que o Espírito Santo habita. Então ele está dizendo porque é possível que alguém esteja na igreja e que ainda não experimentou de fato esse novo nascimento e recebeu ali no seu interior o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E aqui ele vai dizer assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Ele vai dizer, porém, se Cristo está em vós, ou seja, como é que Cristo habita em nós? Pelo Espírito Santo. Então, se Cristo está em nós, o
corpo está morto por causa do pecado, ou na versão ali, que é acho que uma versão mais clara, né? Vai falar aí, eu acho que uma linguagem melhor para nós. O 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Quando Cristo de fato habita em nós, embora o nosso corpo morra por causa do pecado, por quê? Por que nós morremos? Qual é a consequência dessa morte que nós temos que enfrentar? Pecado. O pecado trouxe a morte, não somente a morte espiritual, mas a morte física. Ela passa a atuar na vida da criação, né? E aí que é o que Cristo vai fazer, o que Ele vai fazer? Restaurar todas as coisas, incluindo o nosso corpo que morre e ressuscita, para não morrer nunca mais, né? Então, Ele vai dizer aqui que o corpo pode morrer, mas por causa da nossa justificação, porque Cristo nos declarou justo pela presença de Cristo em nós, ou seja, pelos méritos de Cristo, nós vamos viver, mesmo que o nosso corpo morra, nós temos uma certeza de vida eterna pelos méritos de Cristo. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Então, não viver no domínio da carne é não ser conduzido pelas nossas paixões humanas, mas ser de fato levado, conduzido pelo agir do Espírito que está dentro de nós e que nos conduz à vontade de Deus. Isso é santidade. Buscar isso é uma necessidade. A igreja precisa disso. Bom, a ausência de santidade prefigurada, que nós vamos levar lá para aquela ideia daquela parábola das 10 virgens, nós podemos ver ali a ausência de santidade prefigurada na figura das 5 virgens imprudentes que negligenciaram ali essa questão e elas ficaram do lado de fora e não entraram, né? Por quê? A lâmpada, a Bíblia diz em Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é o que para nós? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando se falta o azeite, falta o óleo, falta a luz, falta a lâmpada, falta a palavra. Se faltou palavra na nossa vida, e é o que nós estamos fazendo aqui, estudar para que a palavra esteja de fato operando em nós. Se faltou palavra na nossa vida, se nós negligenciarmos isso, nós vamos agir exatamente como as virgens loucas e imprudentes. E o que nos leva a viver uma vida de santidade, senão a luz de Cristo brilhando por meio da sua palavra e atuando na nossa vida, né? Está entendendo a importância disso? De conhecer, de estudar a palavra, de procurar viver a palavra, de deixar que o Espírito nos conduz a isso. É porque isso nos faz estar preparados para a volta de Cristo. Aquelas que ficaram, nós não podemos nos iludir hoje, irmãos, com a teologia enganosa que ensina que há uma oportunidade após o arrebatamento da igreja. Não, se você não subir no arrebatamento, não preocupa, você vai ter uma segunda chance. Não existe isso em lugar nenhum nas Escrituras. É uma teologia enganosa. 5 virgens imprudentes ficaram e voltaram depois, e voltaram com lâmpada, mas ficaram de fora. Eu queria entender por que é assim, é claro que vai ser modernidade. Eu queria entender por que o Senhor ele citou 10. 5 imprudentes, 5 imprudentes. Sim. Por que ele citou esse número de 5 que tinha a lâmpada com azeite e 5 sem? O que significa esse? Veja bem, o número 10 em si não tem nenhuma necessidade de explicação. Eu já falei isso até num vídeo lá que eu falo sobre a parábola das 10 virgens.
Quando se quer dar um significado a todo detalhe de uma parábola, acaba se enrolando, porque você acaba inventando um significado que não faz. Ali o que ele queria demonstrar, na verdade, é que existe um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas. Ele tinha apresentado dois grupos de pessoas, usando apenas duas pessoas. Um no campo, dois no campo, um será levado e o outro vai ser deixado. Duas no moinho, dois na cama, um será levado. Então já tinha mostrado duas pessoas para mostrar um que está pronto e outro que não está. A ideia aqui agora ele mostra no grupo, o grupo que está preparado, prudente, e o grupo que não está preparado, prudente. As pessoas que querem dar significado no lugar, eu até falo lá que pode até ser, pode até fazer uma aplicação, os 5 ministérios, porque quando Jesus quando lá no Apocalipse fala da situação de uma igreja decadente, que a igreja de Laodiceia fala exatamente de 5 características dessa igreja, né? Então, assim, Jesus fala dos ministérios ali que alguns vão entender em Efésios 4, que são 5 ministérios para aperfeiçoamento da igreja. Então, os 5 pode até ser aqueles que estão debaixo de um ministério, vivendo o aperfeiçoamento e tal. E aqueles que estão negligenciando o ministério falido, negligenciado. Não sei, é uma suposição, não há clareza com relação a isso. O que é claro ali naquela parábola que deve ser entendida é que existem dois grupos. Um grupo que está pronto, outro grupo que não está pronto. É isso que a gente deve preocupar naquela parábola ali. Caso contrário, já falaram comigo que o 10 significa os 10 mandamentos. Mas 10 mandamentos, 5 entra aí. Então, veja bem aqui onde a pessoa vai muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que focar ali a não negligenciar não deixar que a nossa vida cristã se acomode. A importância da santidade e da vivência dessa santidade por meio da palavra de Deus. Vamos agora para Efésios capítulo 5, versículo 2 ao 6. Efésios 5, 2 ao 6 ainda está dentro desse contexto de santificação. Efésios 5, versículo 2 ao 6. Todos encontrarem. Eu vou usar a versão King James atualizada. Diz assim: andai em amor como Cristo. Importância do amor na vida cristã. Que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Será que no meio da igreja de Cristo existe imoralidade sexual? Será que hoje nós estamos vivendo isso? E por que muitas das vezes estamos vivendo? É porque a negligência da vida de santidade nos leva a isso. Entendeu? Então a igreja não deve nem se nomear entre a igreja. Embora existia na época da igreja primitiva, teve caso, né? Daquele caso daquele irmão de Corinto lá, que a coisa estava brava, né? Mas não deve ser assim. Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Essas atitudes não são adequadas aos santos. A palavra santo aqui, ela está ligada aos que são santificados. Quem é o santo? Os que foram separados, santificados pelo Espírito, separados para Deus, consagrados para Cristo. Então esses têm que viver uma vida digna daqueles que são separados, para viver uma devoção a Cristo. Não estamos falando aqui de santo como, por exemplo, é ensinado às vezes na vida de algumas pessoas que
Com funga santo é aquele que morreu e foi canonizado. A Igreja Católica tem essa questão, né, da canonização das pessoas. Então, ali alguém reconheceu a igreja, então canonizou, aquela pessoa passou então a ser reconhecida como santo. Não, santo na Bíblia são todos os cristãos. Todos que são salvos em Cristo Jesus são santos, porque eles foram santificados pelo poder santificador do Espírito e são salvos pelo mérito de Cristo. Então esses são santos, mas esses que são santos precisam viver uma vida digna de devoção a Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Gracejos imorais. O que são gracejos imorais? Já participaram de um grupinho que as pessoas começam a contar umas piadas indecentes? Não é para nós. Não faz parte da vida do cristão. Eu já vi muito cristão contar piada indecente, brincar com outro de forma indecente e rir à vontade de achar que é tudo normal. O que está faltando na vida desse cristão é o quê? É entender que ele foi salvo por Cristo para viver uma vida diferente. Uma vida diferente. Como filhos da luz, não mais como filhos das trevas. Né? Ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certo disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso. Será que nós temos crentes gananciosos? Crente ganancioso. Tem, infelizmente. Tem muito crente. Só que o crente ganancioso, a Bíblia diz assim, que é idólatra. Os evangélicos têm a mania de apontar para os católicos e dizer que os católicos são idólatras porque eles têm a imagem deles. Mas tem um monte de evangélico ganancioso igualmente idólatra daquele que às vezes cultua uma imagem ou tem como devoção um ídolo. Aquele que é ganancioso é igualmente idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras vão guardar o reino dos céus. Olha a seriedade disso. E aí nós temos uma teologia da prosperidade que parece que ensina as pessoas a ficar mais gananciosas ainda, porque só vai para a igreja para buscar prosperidade, não está satisfeito com nada que tem. Querem sempre mais, querem sempre multiplicar. E multiplicar tanto para quê? Será que esses crentes que estão aí ganhando muito dinheiro, ganhando muito dinheiro mesmo, eles estão fazendo o que deveria ser feito com essa riqueza toda? Eles estão ajudando, eles estão atuando de forma benéfica com o dinheiro deles, com a riqueza deles, para ajudar uma instituição de caridade, algumas pessoas que estão precisando. Será que eles estão ali, de fato, fazendo alguma coisa? É claro que tem exceções, né? Tem pessoas que a gente sabe que tem e faz. Né? Será que eles estão investindo na obra missionária? Missionários que vão para longe para enfrentar uma vida difícil, longe da família? Ou será que estão ganhando tanto dinheiro e não conseguem nem pensar neles, os missionários que estão lá, às vezes distantes, precisando de auxílio? Isso é ganância. Nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo que nós temos. Ninguém está impedido de buscar a Deus uma bênção de prosperidade financeira, não há problema nisso, desde que nós não venhamos cair na armadilha de querer ser rico. Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, dá conselho a Timóteo, fala assim: aqueles que querem ser ricos, acontece o que com eles? Cai em laços. Porque o ganancioso ele vai cair fácil lá, né? Porque fica cego por causa da ganância.
Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, é justamente por causa desse comportamento. Que comportamento que Paulo falou aqui? A ganância, né? A ganância, a imoralidade sexual, que é o pecado do sexo, né? Essas atitudes obscenas, graceiros imorais, todas essas coisas é por causa desse tipo de vida, é por causa desse tipo de vida que Deus trará a ira dele sobre os filhos da desobediência. E se o cristão não cuidar da sua vida, ele vai experimentar. Por quê? Vai ser salvo de qualquer jeito? Salvo uma vez, salvo para sempre? Será que é isso mesmo? Será que a pessoa pode viver esse tipo de vida a vida toda, sem se preocupar em devoção a Deus e achar que não vai sofrer a penalidade disso, né? Então a santidade é importante. Cristo virá, estamos falando de volta de Cristo, estamos falando da grande tribulação, estamos falando da ira de Deus, e é necessário que a gente fale para a igreja da importância da santidade. Caso contrário, fica a igreja achando que está vivendo muito bem, porque alguém está tendo uma profecia, porque alguém está falando em línguas, porque alguém está tendo uma visão, mas a vida e não condiz com nada disso. A vida está longe desse parâmetro que a Bíblia requer de nós como cristãos. Firmar as experiências, será que é isso que nós devemos firmar? Ou naquilo que a palavra de Deus diz que deve ser o viver cristão? Não estamos firmados em nós mesmos, mas se espera que aquele que tem o Espírito de Cristo habitando dentro dele seja conduzido por esse Espírito a uma vida de devoção. Não é isso que a palavra de Deus fala? Porque não pode andar sendo dominado pela natureza carnal do velho homem, aquele que nasceu de novo, né? O que vemos atualmente são igrejas mais voltadas para um movimento de interesse, voltado para a prosperidade financeira, envoltos em emoções, igreja preocupada muito com a emoção, em despertar emoções, e despertar emoção é fácil. Dependendo da música que você coloca, a emoção do ser humano vai aflorar qualquer pessoa. Nós choramos, emocionamos com uma música que não tem nada de assim, não é uma música espiritual, religiosa, uma música comum, uma música profana do mundo secular. Às vezes uma música que fala de um amor, tem uma letra bonita, uma melodia bonita, nós emocionamos, não é verdade? Então a emoção faz parte da natureza humana, mas não quer dizer que porque eu vou naquela igreja, lá eu choro muito, lá eu emociono muito, quer dizer que Deus está operando poderosamente na minha vida. Nem sempre. Nem sempre. Porque tem pessoas voltadas para emocionar as pessoas. A busca por experiências sobrenaturais e pouco envolvimento com a palavra de Deus. Então é problema. Devemos buscar experiências sobrenaturais? Devemos. Mas a igreja que dá muita ênfase às experiências sobrenaturais, às experiências, às revelações, aos dons, aquela coisa toda. Mas tem pouco envolvimento com a palavra de Deus. E qual é a consequência dessa ausência de envolvimento com a palavra de Deus? É o relaxamento com a espiritualidade. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Os muitos escândalos no meio cristão demonstram o quanto isso é verdade.
Temos muitos escândalos acontecendo no meio cristão, muito. Isso confirma essa realidade. Por que isso está acontecendo? Porque o distanciar da palavra de Deus vai fazer com que as pessoas vivam cada vez mais sem compromisso e, consequentemente, provocando escândalos. Então, assim, muitos escândalos acontecendo demonstra a ausência da palavra de Deus. Todavia, os muitos escândalos não são motivos para abandonar a congregação, como fazem alguns. Tem pessoas que, mas a igreja está tão escandalizada, não sei o que, eu vou abandonar as igrejas porque eu não consigo ter nenhuma igreja boa, não vou frequentar nenhuma mais. Ora, Cristo chamou 12. No meio dos 12 que Cristo escolheu, tinha um ladrão, roubando o dízimo, roubando as ofertas. Já era um sinal dos tempos de hoje. Jesus sabia que ele fazia isso? Sabia. Jesus, você acha que Jesus não sabe de todos os que estão fazendo isso no meio da comunidade cristã? Sabe. Agora, eu vou abandonar a instituição, as igrejas, porque está tudo aí envolvido com escândalo. Ora, se todos pensassem dessa forma, Jesus, infelizmente, olha, eu gosto muito do Senhor, mas eu vou ficar no meu canto, porque esse grupo do Senhor aí, o senhor está andando com um ladrão aí, o senhor não faz nada com ele, o senhor está permitindo, então, olha, sabe que sabe alguma coisa? Eu vou ficar no meu canto, está tudo muito bem, eu gosto do Senhor, tá? Eu gosto do Senhor, mas não quero morrer com esse grupo aí, não. Não é assim? O interessante é que o Senhor ele nunca se envolveu com vidas. Hein? O Senhor ele nunca se envolveu com vidas. Não. Ele veio não falar. Deus deixou ele lá. Sabe o que acontece? A parábola do trigo e do joio. O que é aquela parábola? Senhor, vamos arrancar? Não faz isso. Na hora certa, Deus vai arrancar. Quem vai arrancar? Até mesmo porque nós não sabemos quem é joio, quem é trigo. Tem pessoas que estão muito mal hoje. Tem joio que acha que é trigo, E tem joio que acha que é trigo. E tem gente que está às vezes muito mal hoje. E a gente olha assim, mas esse é joio. Não, Deus já viu que ele é trigo. Ele só está numa fase ruim. Mas lá na frente ele vai receber uma bênção. O Senhor que vê, que conhece, vai trabalhar e ele vai transformar. E aquele muitas vezes que está ali só apontando. Olha, eu vou citar aqui um exemplo. O irmão Clair usava uma frase que eu gostava de ouvir. Você fica aí olhando para o homem e você para de caminhar por causa dele, por causa do erro dele, só que lá na frente ele se arrepende, ele conserta com Deus e recebe a sua bênção, você fica para trás. E às vezes é exatamente isso. Então, os escândalos vão acontecer. Judas se perdeu, mas a comunidade permaneceu unida em Cristo. Existem aqueles que vão se perder, irmão, no meio da igreja. Mas a comunidade, a igreja de Jesus, que está no meio de muitos lugares, e muitos lugares que estão recebendo pedradas, mas a igreja está lá. A igreja está lá. E a gente tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que você não deve se posicionar doutrinariamente, porque você tem que corrigir. A Bíblia fala assim: é necessário que venham os escândalos, é necessário que haja entre vós heresias, para quê? Para que aqueles que são sinceros, devotos em Cristo, se manifestem. Não é ficar, mas lá na igreja eu estou vendo um monte de coisa, tem heresia lá mesmo, mas eu não falo nada, sabe por quê? Isso não é comigo não, é ele com Deus para lá. Ora, você é sincero ou não é sincero? A Bíblia fala que as heresias acontecem para que aqueles que são sinceros se manifestem, e se manifestem como? Olha, meu irmão, isso aí é uma heresia, isso aí não é de Deus, isso deve ser corrigido. Agora,
nem todo lugar que nós estamos temos a liberdade para chegar e falar, não é? Aí quando a gente está no lugar que não tem liberdade para chegar e falar, a gente vai fazer o quê? Não é ficar calado, não? Saiu. Aí eu vou sair, não, eu vou sair, agora não vou falar nada, porque eu saí, então não vou falar, não tem nada a ver com aquilo lá. Ora, então, vou deixar os irmãos lá recebendo tudo quanto é tipo de ensino herético, sem tentar alertar. Se eles vão consertar ou não vão consertar, é problema de quem vai ouvir. Mas os que são sinceros precisam manifestar e trazer luz para mostrar onde está a heresia. Não é conflito, não é briga, é luz, é trazer luz para que as pessoas possam enxergar e separar e não serem iludidas, né? Está na hora de muitos cristãos se despertarem para uma vida de santidade. Chegou o momento, irmãos. Deus quer despertar a igreja nessa hora para uma vida de santidade, de santificação. Agora, se eu não prego sobre isso, como é que a igreja vai despertar? Se eu não estudo a Bíblia com a igreja, como que a igreja vai despertar? Porque é a palavra de Deus que faz isso em nós. O Espírito Santo age em nós por meio da palavra de Deus, né? Agora eu vou encerrar aqui. Por isso é que foi dito, Efésios capítulo 5, 14 e 15, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Lembra de uma coisa? 10 dias estavam dormindo. Tem um monte de gente dormindo aí com relação a essa questão da santidade e achando que está tudo muito bom, que Jesus está agradando, não está não. E a palavra do Senhor hoje é: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Por que levantar dentre os mortos? Por quê? Porque as pessoas estão aí vivendo igual os mortos, a mesma forma de se portar, a mesma forma de vestir, a mesma forma de falar, não tem diferença. Só que eles são mortos, não, eles vão nascer de novo, eles não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Tem gente que foi alcançada pelo Evangelho e quer viver como morto. Eu falo muito já, está morto, santificar, despertar. Então, exatamente. Desperta, levante entre os mortos, em Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Deixa Cristo resplandecer na sua vida e sobre a sua vida. É preciso ter uma atitude de despertamento e buscar em Cristo essa vida de comunhão e de santificação. Caminhando em sabedoria, portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. O vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Lembra de novo? Virgens insensatas, loucas, ficaram de fora. Nosso procedimento não pode ser com insensatez. Vida espiritual é séria e nós precisamos pensar nisso. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa para falar? Está claro o que nós falamos? Tá? Então, próximo estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre os galardões, a distribuição dos galardões, né? Como é que, quando é que isso acontece, quando é que isso vai acontecer, de acordo com a Bíblia, né? Nós vamos falar sobre isso. Se tivermos tempo, nós vamos mencionar um pouco aqui da questão do cavaleiro do cavalo branco e depois fica o milênio no final. Bom, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a Deus que aplique em nós aquilo que nós ouvimos na nossa vida, né? Um dos irmãos ora. Senhor, nós agradecemos pela sua mão, Deus, por este momento,
Glória a Deus, né? Deus nos abençoe em nome de Jesus.